Fala galera, aqui é Júlio do 45 Jardas e eu tô de volta com Fantasy Cast 2020. A gente não tá mais com o nosso amigo aqui, né, Luiz Fernando. Um abraço pra ele aí. É um cara que faz muita falta, mas acabou que essa mudança me fez repensar o modelo um pouco do programa e deixar ele de uma forma que eu acho que pro ouvinte vai ficar até mais legal, com informações mais profundas, visões, né, que na minha cabeça passam milhões de teorias sobre fantasy. É uma coisa que muitas pessoas perguntam. Não quer dizer que eu vou ganhar as ligas, tá? Só para ficar claro aí, o pessoal que gosta de brincar comigo. Mas é algumas coisas que acredito que vai dar mais embasamento e tem mais consistência, explicar com mais calma. Então a gente vai realmente focar mais nessa parte de perguntas mais profundas, explicar mais no detalhe. A gente vai aí estar interagindo mais. O pessoal aí, os apoiadores do Clube 93, tem um canal bem direto com a gente. Mas também você que acompanha a gente pelas nossas mídias sociais, eu vou estar deixando semanalmente perguntas, o tema do próximo programa, para que vocês perguntem coisas mais específicas, dúvidas. Não tenham problema em realmente abrir seu coração contra o Fantasy e suas dúvidas. Além disso, como eu já disse, eu vou falar sobre algumas teorias de pontuação, tentar pegar mais dados, tornar o programa mais específico, mais detalhado, que eu acho que com esses já mais de 2 anos do programa, cada vez mais eu percebo que o nível de fantasy é claramente diferente. As pessoas já estão jogando vários tipos de liga, né? A dinastia, redraft, keepers e até novos modelos de liga, tá? Que eu vou falar num programa adiante. Vou detalhar uma liga que eu entrei super legal, de um modelo bem diferente, que precisa de ainda mais dedicação. E também vou estar falando sobre jogadores em específico. Até usando de referência, eu gosto de deixar claro sempre que meu conhecimento vem de outras pessoas. Então, pessoal do Fantasy Footballers, que muita gente deve acompanhar, um programa muito legal sobre fantasy. Também o Fantasy Football Advice, o cara sabe muito, mexe com números. Tem um que o nome é bem engraçado, que é o Big Dogs Gotta Eat. É bem legal, o cara também é bem embasado em dados. E também mesclar um pouco com o que eu já fui absorvendo ao longo desse tempo e sempre seguindo os rankings lá, principalmente do Fantasy Pros, que é uma grande referência no assunto. Então, para começar esse programa, a gente vai trazer já alguns temas importantes. Esse ano a gente não vai falar muito de formato de liga, o que é que você deve fazer. A gente já vai direto para o conteúdo mesmo, para quem já está aí no meio dos drafts, né? Eu sei que muita gente já começou o draft a essa altura, mas a gente realmente não queria ficar fazendo programas muito espaçados e realmente entrar com tudo agora na temporada. Então, assim, primeira coisa que eu queria falar, né, já que a gente vai falar de uma coisa mais profunda, é começar revendo os meus erros do passado. Então, a gente fala muito quando a gente acerta, mas a gente tem que ser sincero quando a gente erra. E uma mudança que eu acho que veio para ficar, tá? Pelo menos por um horizonte aí de 5 anos, eu diria, 3, 5 não, 3, porque na NFL tudo é muito rápido, né? É sobre uma questão de estratégia de draft, estratégia em geral de posições. Quem acompanha a gente, eu sempre falava muito da estratégia de running back zero, né? Que é você deixar para draftar um running back, mas só depois da terceira ou quarta round, ou no máximo draftar um nesse round e deixar para pegar running back mais depois. Essa teoria era muito embasada na questão de que running backs se machucavam e reservas acabavam entrando e fazendo um ótimo papel. E acabava que você juntava os seus piques altos, né, de receiver, tight end, quarterback às vezes, com running backs que pegavam situações oportunas e davam tantos pontos quanto os titulares. Mas a situação mudou um pouco. Mudou um pouco não, mudou muito. Ano passado a gente viu que isso não funcionou de forma nenhuma, não teve nenhum running back fora do draft, assim, pouquíssimos casos que conseguiram ser constantes. Os receivers também, eu acho que a grande mudança vem mais do lado dos receivers, inclusive.
A gente tinha uma predominância de um receiver ser top 5, top 10 da liga por muito tempo, como é o caso, por exemplo, de Julio Jones. Só que o que a gente vem observando é que receivers na NFL estão cada vez mais rápidos a ter produtividade. Então, antes a gente esperava um receiver, não, né? 2, 3, até 4 anos para vingar. Você pode olhar aí no Pro Football Reference as estatísticas de Antonio Brown, Calvin Johnson, DeAndre Hopkins, Devontae Adams, todos são receivers que chegaram devagar e só foram realmente dando resultado há 2, 3 anos. E a gente não está mais esperando tanto para ver isso agora. A gente vê aí, teve Odell, né, um pouco antes dessa nova turma, que começou já com tudo, teve o Michael Thomas, mas ano passado descreve uma temporada exatamente desse ponto de mudança, né, dessa realmente mudança na curva aí do desempenho. Então, você tem uma temporada em que você tinha pouquíssimos receivers com muita expectativa no draft, que acabaram quase todos eles sendo peças fundamentais nos times de fantasy. Então, quem draftou aí o A.J. Brown, o Metcalf, até o McLaurin, até o Preston Williams no Dolphins estava muito efetivo no início. Então, o que está acontecendo é que você tem inúmeros receivers pontuando, e isso em termos de números ou estatísticas para o fantasy, significa que não faz tanta diferença mais você draftar o receiver número 1 lá, que vai dar suas 1.400 jardas, 10 touchdowns, 8, 9, para um jogador que vai fazer 1.200 jardas, 6, 7 touchdowns. Então, assim, acaba que eles tendem a mesma coisa. Então, você consegue talento no fundo do draft. Então, essa é uma estratégia que para mim está 100% abandonada. Eu ganhei muitas ligas em 2018 por ter draftado só um running back. Aconteceu de uma liga eu pegar McCaffrey, que era também um ponto fora da curva, e vários receivers, e isso me deu títulos em 2018. Mas em 2019 o cenário foi muito diferente, e foi um dos piores anos que eu já joguei fantasy por ter me abraçado a uma estratégia anterior. E aí, não só eu estou mudando a estratégia, não só na questão de valor e não simplesmente pegar receiver, né, ter uma estratégia pré-pronta, eu tô indo já para o lado de, na verdade, wide receiver 0. Não chega a ser 0 mesmo, mas eu não aconselho ninguém mais fazer as duas primeiras escolhas do primeiro round, do primeiro e segundo round, suas duas primeiras escolhas, né, do draft, em receiver. Isso para mim é um caso que vai prejudicar seu time. Mesmo, já adianto, mesmo quem jogue numa liga pontos por recepção valendo 1, tá? Então, aquela que pouca gente joga aqui no Brasil é o Full PPR, né, que se chama. Esse formato, até nele eu não aconselho. Mas por que, Júlio? O que é que, além de tudo isso que eu já expliquei, você começa o time com a sensação que o time está forte, digamos assim, sobra para você, sei lá, na 8ª escolha um Michael Thomas, e aí na volta ainda tem o Julio Jones disponível, você fica, vou pegar esses 2 melhores receivers aqui, volume absurdo. E enquanto alguém foi pegar, por exemplo, um Miles Sanders e um Kenyan Drake, aí você pensa, esses caras aqui, até de nome, são muito maiores, eu tô com os melhores receivers. E é aí que você cai nesse problema, porque realmente, nessa análise direta, você tem sentido. O problema é que esse pessoal que draftou esses 2 running backs vai ter uma opção de pegar receivers valiosos, vai conseguir pegar talvez um A.J. Brown ou um DJ Moore, ainda pega um Jarvis Landry, tem vários, já que hoje em dia está com uns 40 nomes viáveis de receiver. Então o que acontece? Viáveis não, ótimos pontuadores. Então o que acontece é que você não pode analisar nas 2 primeiros rounds. O que vai acontecer? Aí você foi em receiver. E aí você ganhou, né? Porque você pegou o máximo valor que estava na mesa. Ótimo. Só que não adianta você ter feito isso se você tem uma limitação de escalação no seu roster, né? Na escalação semanal. Então, vai voltar na 3ª, 4ª rodada, por exemplo, e vai ter lá um receiver fenomenal de novo. Só que você precisa de running back. E aí, essa hora que você vai fazer o inverso. Você vai estar pagando... Você vai ter que acabar gastando, sei lá, um 4º round num Kareem Hunt, num cara que nem titular garantido
né? Você vai estar gastando esse pick, enquanto vai ter um receiver muito bom parado lá. E é nessa hora que não só você perdeu todo o valor que você conquistou, o time do seu rival, né, que draftou, acaba ficando muito mais balanceado. Então, essa é a minha mudança para esse ano. Acredito realmente nesse equilíbrio maior no draft e de todas as posições, quem diria, né? Há 2 anos atrás eu guardava muito receiver nas minhas ligas keepers pela segurança e longevidade. Hoje em dia eu estou com, dos 6 possíveis, 4 running backs. E receiver eu vou caçar no draft porque, mais uma vez, esse draft está recheado de receivers, melhor até do que o passado, e a chance é que, devido à forma que a NFL está hoje em dia, devido ao fato que em college os ataques já estão mais prontos para a NFL, esses jogadores venham a produzir em termos de fantasy significativamente. Outra coisa importante é que acredito que muitos de vocês que acompanham a gente devem ser tão afissurados por fantasy quanto eu sou. Então eu vejo vídeos, N previsões, tento caçar aquelas informações para fazer minhas decisões melhores, né? Projetar o que vai acontecer. E aí esse ano eu comecei a perceber que meio que olhar o ano passado, o que é que as pessoas projetavam e o que é que aconteceu. E o que é que acontece é que eu vejo que existe muita especulação individual de jogador. E, no fim das contas, é um acerto. Como é que posso dizer? É um cara e coroa, né? Um cara e coroa. Não realmente. As pessoas vão fortalecer quando acertam e não vão contar quando erram. E aí vão sair bem na fita. A gente sabe que isso acontece muito. Mas meu caminho agora está sendo de escolher pessoas que analisam mais dados e também não se apegar a dados muito específicos. Então, aquelas famosas estatísticas da NFL, né? O cara faz 110 jardas ou mais por 3 jogos consecutivos na neve em estádios que são do estado tal. Enfim, vocês já pegaram a ideia, né? É aquela história. Se você espremer demais um dado, ele vai dar suporte ao que você quer que seja verdade. Então, não estou analisando os jogadores muito nessa perspectiva, então, olhando números mais gerais. Então, quem vai acompanhar pelo YouTube vai ver um vídeo sobre Clyde Edwards-Helaire, que eu vou falar sobre ele ainda hoje. Mas, para mim, tem um dado muito importante agora com o afastamento, o opt-out de Damian Williams. O ataque do Chiefs com Mahomes faz 27 touchdowns por ano na posição de running back. Então, mesmo que ele divida o backfield, a gente sabe que é um ataque que, vamos lá, vai ter uma regressão aí, pode produzir 20 touchdowns. Metade vai para ele na situação atual, digamos, numa situação ruim. Eu não estou contando com lesão, nesse tipo de coisa. Então, daí você vê o valor que a pessoa tem do que está fuçando muita coisa. Então, não é porque eu gosto de Helaire, não é porque ele é muito especial, é pela situação macro, tá? Sem pegar muito detalhe. Não é porque mudou o coordenador, esse coordenador é muito bom em tal lugar, pode ser. Vocês não vão me ver falando tanto nesse sentido esse ano, eu vou pegar dados maiores e mais diretos, e que eu acho que no fim das contas, acaba que a gente usa nosso tempo de forma mais efetiva e fica menos dividido para tomar uma decisão que às vezes é muito mais simples do que parece. E aproveitando que eu comecei a falar do Helaire, né? Eu acho que esse programa aqui, vou deixar um gostinho aí para os próximos. Eu vou falar ainda detalhado mais de cada posição, tá? Vou passar pelo ranking. Mas vamos lá falar do top 15, que tem gente ainda fazendo alguns drafts. Então a gente sabe que o valor aí dos primeiros drafts, das primeiras escolhas, né? São sempre maiores, né? A hora que você fica mais nervoso de quem você escolhe. Então eu vou passar aqui do Fantasy Pros e explicar um pouquinho do que está por trás de cada um, tá? De forma bem breve. E se eu concordo, se pelo menos eu acho que, assim, pode variar, mas não é nada absurdo, sabe? Então vamos lá. Em primeiro lugar, né? Christian McCaffrey reassinou um contrato. É um cara que tá no ataque que é desenhado para ele. Acho que não tem muito da onde fugir. Não é um cara que se machuca. É uma das chances de repetir primeiro lugar maiores, eu acho que é a maior desde LaDainian Tomlinson de 2006 para 2007, que aconteceu. Em segundo lugar, o Saquon Barkley, tá? Para mim é uma posição firme nessa segunda. Tem gente que muda um pouco o lugar, o Zeke no lugar dele.
Eu não sou muito adepto dessa mudança. Para mim, o Saquon realmente é o melhor atleta, é o melhor running back em termos de talento, tem um volume de passe muito bom e, como eu já tinha dito antes, o Giants sabe da importância dele e draftou para a posição, né? Ele teve uma pequena perda aí, pequena não, uma considerável perda por conta do opt-out do experiente OL dele, mas eu acho que em geral o ataque continua nele e acho que é um ataque um pouco melhorado. Zeke na terceira posição, constância, poucas lesões, acho que não tem muito, uma das escolhas mais seguras que tem, então com Zeke você tem uma flexibilidade para arriscar nos momentos futuros em outros running backs ou até em receiver. Você fica com o seu draft mais aberto a arriscar, então é uma ótima escolha na terceira posição. Na quarta posição, Alvin Kamara, um nome que decepcionou muito ano passado, mas sendo muito breve, 5 touchdowns não vai se repetir. Kamara em campo é 10 touchdowns por ano, então pelo menos, né? Assim, é um cara que recebe 70 passes no ano, mesmo não tendo jogado todos os jogos, faz parte daquela elite de volume e jogo aéreo, né? Na quinta posição está Michael Thomas, tá? Uma escolha difícil, né? Diante do novo modelo que eu tenho tentado seguir. Eu confesso que não caí na posição 5 em nenhum draft. Eu acho que eu seria um pouco reticente, mas é uma posição justa porque o volume dele se provou, né? Eu acho que ano retrasado não deram tanto valor às recepções dele e esse ano ele cravou, né? Eu acho que ninguém vê ele com menos de 110 recepções, digamos assim. É um cara durável, né? Não se machuca. E mesmo com outro QB ele conseguiu performar bem. Então, a gente tem certa segurança mesmo que Breeze não esteja bem. Então, e o grande motivo aqui é que eu acho que o Michael Thomas tem a questão da segurança na frente do próximo candidato, né? Do posição 6, running back 5, posição 6. É o Dalvin Cook. Dalvin Cook, para muita gente, é um running back que tem um risco de lesão. Eu entendo isso perfeitamente, ele se machucou algumas vezes, mas isso é uma das teorias que a gente vai conversar aqui esse ano, né, para poder se aprofundar mais. Mas a lesão de joelho num jogador da NFL é normalmente seguida por uma lesão do famoso hamstring, né, que é a posterior, né? Então, é normal lesão de coxa por questão de encurtamento. É um processo difícil para o running back. São poucos running backs que não machucam nessa volta. O Darius Guice passou por isso também. Enfim, tem vários casos. Se você pesquisar, você vai ver que tem uma correlação entre essas duas lesões. Na verdade, nem correlação, né? Uma causa a outra se realmente o cuidado não for muito grande. E coisas que na NFL, com a explosividade dos jogadores, é difícil de prever. Mas assim, ele é um jogador que está numa situação muito favorável naquele ataque. Kirk Cousins vai ter o volume dele, mas não é o motor do ataque. Ficou claro que o Dalvin Cook vai ser muito acionado. E não tem mais o risco do holdout, eu acho. Realmente ele voltou a treinar. Ele não quer cometer a mesma burrada do Melvin Gordon. Na sétima posição, né, o Derrick Henry, o cara que me provou mais errado do que tudo. Não tem o que falar, o cara é um grande running back no jogo corrido, mas minha reticência é realmente o envolvimento do jogo de passe, então para esses picks realmente altos, ele não entra no mesmo escalão daquele que a gente já falou, porque ele é um cara que não tem esse volume, depende de touchdowns, que eu acho que vão acontecer, mas a volatilidade, né, a mudança de um ano para outro de touchdowns corridos é muito maior do que de recepção ou de volume de jogo como um todo. Na oitava posição, aí sim é um pique que eu tenho uma certa preocupação, tá? É o Davante Adams, né? Ele tá como wide receiver 2. Acho que ele tem realmente um volume que vai ser muito grande nele. Quem ano passado ficou um pouco decepcionado ter draftado ele, mas por conta das lesões. Mas quando ele estava em campo, ele foi muito produtivo. Mas tem receiver para mim um pouco melhor, né? É o próximo da lista. E eu ainda iria com 2 running backs na frente do Davante, pelos motivos que eu comecei a conversa aqui hoje, né? Então eu já posso adiantar para vocês. Eu iria primeiro, né, provavelmente no Josh Jacobs
e no Clyde Edwards-Helaire e também talvez o Joe Mixon. Esses três, pela questão da dificuldade de ter running backs bons, né? Eu iria nesses três, porque são três running backs que têm uma garantia de volume muito alta. Na nona posição aqui está o Julio Jones, que nunca envelhece. E isso é verdade, para quem acha que ele está com 32 anos. Isso não é idade, Larry Fitzgerald está aí para provar, né, que ainda tem volume. E ele, fisicamente, é um cara que ainda está muito bem, dominante. Eu ainda vejo essa uma grande temporada. Eu ainda acredito que Julio Jones tem 2 temporadas muito boas. E Julio Jones, em termos de segurança, ele entra no critério Michael Thomas muito mais que no Davante Adams. Ele é um cara que não se machuca, assim, vive lesionado, mas sempre joga, tem um volume de jogo ridiculamente alto e só não é receiver número 1, assim, no Fantasy, porque o time de Atlanta tem um problema em conseguir mandar a bola na endzone para ele. É um dos piores ataques na red zone há muito tempo já. Eu achava que antes era uma coisa aleatória, coincidência, e não é. Realmente, a carreira dele é definida por isso. É realmente um tipo de ataque que não beneficia ele da red zone. Na 10ª posição, o Tyreek Hill, né? É uma posição também, novamente, igual o Davante, eu não escolheria aqui, né? Eu esperaria um pouco mais. É um cara que tem uma capacidade de ter jogos explosivos maior do que todos aqui da lista, né? De todos os receivers da lista. Um cara que faz 3 touchdowns, 200 jardas, pela velocidade. O cara fica aberto jogando em qualquer posição do campo. E tem um volume, né? Vem um volume gigante. Tem a questão de estar no ataque muito explosivo, tá com um quarterback que mais lança. Então, eu entendo a hype, né, em cima do Tyreek, mas é um jogador ainda que eu não sei se ele vai ter tantas recepções para me garantir o volume que eu espero de um receiver de primeira rodada. Na 11ª posição, o cara que eu acho que mais cresceu de 3 semanas para cá, né, na off-season em geral, que é o Clyde Edwards-Helaire, até que descobri qual é a melhor abreviatura para falar aqui para vocês, né, para não ficar repetindo esse nome, que é quase 30 segundos falando. Ele é um cara que, como eu disse aqui, está numa situação super favorável. A notícia aí do Damian Williams mudou totalmente. Ele estava sendo draftado no início do 3º round e agora, né, ele era o melhor running back dos calouros e agora ele foi lá para cima e no início eu fui um pouco reticente. Eu achei que estava sendo exagero. Mas quando eu fui analisar os números, como eu disse a vocês, os números realmente básicos de Kareem Hunt e os running backs do ano passado, que foi uma super, né, rotação por conta de N motivos, a oportunidade é maior do que qualquer uma dessa lista. Não tem comparação. Ele está com a melhor situação. Então, faz todo sentido o Helaire aí. E não, já adianto, se você quer draftar o Helaire antes do Derrick Henry, eu não vejo problema. Para mim, ele vem logo depois do Dalvin Cook. Eu entendo totalmente uma escolha dessa. Na 12ª posição, tem o Joe Mixon, né? O Joe Mixon, ele rondou por aí no ano passado. Acabou que não foi aquela super atuação, mas ele também acabou bem, muito melhor do que muita gente por aí imagina, né? Uma coisa que eu já tinha observado e vi alguns analistas falando sobre isso, é o efeito das primeiras semanas da NFL. A gente tende a lembrar mais das 6 primeiras semanas de fantasy, porque você está há muito tempo sem acompanhar, tudo é novidade, então você grava mais quem tem um impacto muito forte no início. E não é o caso do Joe Mixon, ele até se machucou, teve uma lesão no joelho, mas se você olhar, enquanto ele estava em campo mesmo, saudável, ele teve uma ótima pontuação. Então, ele é um cara que agora, com um ataque um pouco melhor, né, a gente acredita que com um QB um pouco melhor, possa ser que ele tenha um ano estável. E aí é um jogador que tem um pouco mais de risco, mas é um cara muito bom, muito talentoso e tem a parte, né, que a gente fala, ele tem o potencial do primeiro escalão, porque ele é um cara muito bom recebendo passe também. No 13º colocado está o Miles Sanders, também outro cara que cresceu nessa off-season.
mais um exemplo de como a gente não observa muito bem o final da temporada, né? Os últimos jogos. Porque você já está sendo eliminado do Fantasy, ou porque realmente você está focado em outras coisas, não observa tanto no detalhe. Mas o Sanders cresceu muito no final da temporada passada, e o que era um backfield que a gente criticava muito de não saber quem utilizar, porque era muito diverso, se tornou um backfield de Miles Sanders, e a gente sabe que o jogo corrido lá é bom. Agora tem um cara para realmente carregar aí a bola na maioria das vezes. Então, Miles Sanders aí tá nessa crescente. Eu gosto da posição que ele tá aí, tá? Nas posições que ele viu no draft, não aconteceu de draftar ele. Eu tive umas escolhas 1.14 e 2.1 na liga, e acabou que estava disponível ainda, né? Eu fui no Josh Jacobs e no Nick Chubb, né? Que até me arrependo que era para ter ido no Hilaire, mas eu ainda não tinha analisado o crescimento dele. Na 14ª posição, a gente tem o DeAndre Hopkins, grande receiver, assim, tá numa situação aí que muita gente tá dando como favorável, porque tá indo para um ataque explosivo, mas mudanças de quarterback são muito arriscadas, tá? Muito mais que um running back até. Eu acho que mudança de um quarterback, por mais que Kyler Murray tenha muito potencial, o ataque seja super rápido, air raid offense, é um risco grande de você escolher um receiver nessa posição. Você está pagando uma escolha cara ainda, né? 1.14 ou em ligas de 12 vai ser a 2.2. Eu teria um pouco de medo. Talvez se eu tivesse ido no Hilaire ou no Joe Mixon ou no Josh Jacobs, pudesse ser que eu chegasse e escolhesse o Hopkins, mas eu confesso que eu preferia em outro jogador. Acho que Hopkins é uma dúvida muito grande. E, incrivelmente, na 15ª posição, fechando aqui a nossa lista de hoje, né? O Travis Kelce. Essa, para mim, me surpreende muito, muito mesmo. Eu não sou muito adepto dessa escolha aqui, mas também entendo que, do mesmo jeito que a gente tem uma estratégia para não ficar sem running back no fim das contas, hoje em dia eu vejo como um tight end, a importância dele não é a pontuação que ele vai dar em si, é o quanto ele vai destoar do restante dos tight ends. Então, em ligas que eu não consegui tight end, digamos, top 5, top 7, eu tive várias pontuações, 3, 4, 2, 4, 5, basicamente um espaço em branco no meu time. Então, se você vai de Travis Kelce e perde numa posição running back ou receiver, por exemplo, mas o cara dá uma pontuação ali, tá, não dá os 15, mas dá uns 11, 10, 9, é uma perda muito melhor do que você perder, por exemplo, né, os 12 do Kelce, 13, 14, para um cara que vai fazer 2 pontos. Então faz sentido, apesar de eu não estar muito, digamos, é uma posição, eu acho que eu só deixaria para pegar ele mais no metade para o final do segundo round, eu veria mais sentido. Então acho que ele está saindo um pouco cedo. E assim, só para dizer alguns nomes que a gente vai acabar falando deles, mas estavam ali pertinho nessa lista: o Nick Chubb, que está numa certa queda recente, o Chris Godwin está ali perto também, o Josh Jacobs, para mim, que nessa lista tá bem baixo, Kenyan Drake, tá justa a posição dele, e o George Kittle, que para mim tá aonde o Kelce devia estar, ali bem próximo. Eu acho que eles têm um valor muito, muito similar. E vamos agora falar do impacto da Covid, né? A gente não pode ignorar o que está acontecendo. Não vou entrar em assuntos muito detalhados sobre a política da NFL. Se você quiser saber mais sobre isso, Rafael Brasileiro fez uma pesquisada boa e viu tudo que a NFL está fazendo para precaver isso. Acho que vale a pena você olhar os protocolos, você que é interessado na NFL, ver como é que vai ser. Mas o principal que eu queria dizer aqui é o impacto no Fantasy. Então, o que é que eu imagino que vai acontecer? Eu acho que, principalmente no início da temporada, vão acontecer alguns casos, e a posição que está mais suscetível a ter uma grande mudança para termos de Fantasy é running back, né? Porque é uma posição que a gente sabe que um substituto tem muita chance de dar certo. Então, aquele running back às vezes não pega tanta carregada, que no treino pode não ser tão bom. Às vezes pega uma oportunidade, o cara pega uma defesa que não estava muito bem no dia, faz uma pontuação boa e aí constrói a partir disso, e a gente já viu acontecer.
E a outra posição é quarterback, mas é para ligas que jogam mais dois quarterbacks ou a posição flex, podendo ser também um QB. Aí faz muita diferença mesmo, porque aí os reservas vão entrar em ação, né? Mas eu acredito que as precauções para QB, principalmente, vão ser... Eu acho que os quarterbacks vão ter uma consciência 10 vezes maior para não perder nenhum jogo dessa temporada. E os casos de jogadores que já tiveram Covid, né, o que a gente já tem sido reportado, casos como Kenny Golladay, como o Zeke, são casos muito bons no sentido de que você não vai ter o risco dele pegar durante a temporada. Então são escolhas bem seguras e pelo que tem sido visto, né, jogadores de alta performance não têm efeitos, né, duradouros de respiração, não tem nada mostrando que eles estão com uma deficiência de recuperação maior. Então, acaba sendo bom. Você pode ver nos seus drafts, deve ter a opção lá, a letrinha CVD. Então, indicativo aí, não fique com medo disso. Pelo contrário, na hora que a temporada começar, esse jogador vai estar já recuperado. E por hoje é só, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Mas fique ligado que próxima semana já vou voltar com mais teorias, mais análises e vou deixar algumas perguntas no nosso Twitter, no nosso Instagram, para ver a participação de vocês e começar a responder baseado no que vocês querem saber. Então por hoje é só. Então um grande abraço e a gente se vê próxima semana.